Olá, amigos. Boa noite, bom dia, boa tarde. Muito bom estar aqui mais uma vez. A cada momento que sento-me para falar um pouquinho do Evangelho de Jesus, essa é uma coisa muito maravilhosa, sabe? Aquela força, aquela alegria, aquela vontade em adentrar de verdade nessa sintonia e trazer realmente o amor do Cristo para bem pertinho da gente. É muito bom, né? Sentir essa alegria, essa vontade em falar, estudar e ao mesmo tempo ir refletindo no nosso particular, no nosso mais íntimo. O que já caminhamos nesse aprendizado e praticamos, o que é necessário ainda ter um pouquinho mais de esforço. Então é muito bom. E a cada momento que sentamos para falar do Evangelho, para ouvir, para refletir, nos adentramos mais e mais nas passagens do Cristo e mais aquela força de fé, de confiança do Mestre Divino, ela se aproxima mais, ela se aproxima mais de nós. Parece que uma chama acende, né? Fica mais forte. Nós falamos já bastante sobre a fé. E hoje nós agradecemos mais uma vez a oportunidade de mais um dia, mais um momento, estarmos todos aqui reunidos. Essa espiritualidade amorosa, esses amigos amorosos que estão aí em vibrações, cada um de nós, e que essa alegria, que essa força, esse querer entender, querer fazer, querer praticar, ter essa esperança que o Mestre exemplificou tão bem para nós, essa confiança, esse amor e essa vitória, que permaneça conosco, que envolva todos os lares, todas as famílias, toda a humanidade, encarnada e desencarnada. E que nós consigamos, cada um de nós, no nosso particular, no nosso mais íntimo, consigamos entender, agradecer e fazer realidade, fazer verdade em nossas práticas diárias. Que Jesus nos abençoe e vamos ao encontro de hoje, né? Sempre agradecendo a Deus a oportunidade da vida, aos amigos espirituais, aos amigos aqui da Terra, as energias, as vibrações, agradecendo a SECA, esse grupo querido, tão amado, tão envolvido em bênçãos, caminheiros do amor. E que o nosso Evangelho, nosso estudo de hoje, continuando aquele capítulo 19, a fé que transporta montanhas. Vocês já perceberam que a fé, realmente ela transporta as nossas montanhas, né?
Já falamos dessas montanhas, mas eu estava pensando, né? Falar de Jesus. Porque falar em fé, falar da confiança, da caridade, fé, mãe da esperança e da caridade. Fé, aquela fé que Jesus tinha, todos os discípulos ali, todo apostolado, seguidor, cada um lá com a sua problemática, com as suas dificuldades, e o mestre sempre trabalhando, sempre exemplificando, explicando, orientando, mas ali, trabalhando, confiando no Pai, né? E mesmo que cada um daqueles que o acompanhavam, com todas as dificuldades, um mais ansioso, outro mais nervoso, outro mais ali querendo aproveitar todas as situações da terra, ele sempre tinha o olhar, o ouvir, a atenção, e ele percebia coisas que ninguém percebia, nenhum daqueles seguidores, assim como nós hoje. A gente passa, né, sem perceber tudo, os detalhes ali do que nos rodeia, mas Jesus não. E o nosso item hoje, essa fé, eu vou falar um pouquinho de uma passagem de Jesus e depois eu leio aqui o item 11. Todas as caminhadas que Jesus tinha com seus amigos ali, seguidores, ele aproveitava, como sempre colocamos, né? O Evangelho sempre coloca, os contextos, a cultura, os elementos de cada localização. E o que nunca deixou de ter no nosso mundo físico, corpóreo, são sofredores. Sofredores de doenças físicas, sofredores das injustiças, sofredores dos sentimentos atordoados. Sofredores. Sempre existiu. E aí vem a lição de Jesus. Ele veio para trazer o quê? Essa esperança. Confia. Confia que tudo passa. Mas para que tudo passe, é claro que mesmo Deus ali agindo, né? Para que nós tenhamos o sucesso da nossa encarnação, a vitória da nossa encarnação, nós precisamos dar os primeiros passos. Deus quer o nosso bem, mas nós precisamos dar o passo e agarrar esses passos com a confiança, com essa fé desse momento melhor. Assim é a nossa vida aqui. Nós almejamos ter um trabalho que nos dê mais condições de sobrevivência, de conforto. Nós, então, temos a nossa fé aqui da terra, né? E a gente trabalha para isso, a gente corre atrás. Não é assim? Agora, imaginemos essa força, essa fé
quando nós falamos desse futuro, desse reino de amor que Jesus colocou. Então nós precisamos o quê? Dessa confiança. Aí vem o quê? Essa fé, ela vai trazer para nós o quê? A esperança. Porque se eu tenho fé, eu vou ter a esperança que eu vou alcançar um objetivo, que eu vou alcançar aquilo de melhor que nós desejamos. E para isso acontecer, junto com essa esperança, eu faço a caridade. Mas como? Começando por nós. Porque se eu tenho fé, se eu tenho, junto a essa fé, me é dado a esperança que eu vou conseguir, que eu vou ter essa vitória, eu vou trabalhar de que forma? Com mais serenidade. Eu vou fazer o bem para quem? A princípio, para nós próprios. E aí nós entramos naquela fé, mãe da esperança, da caridade. Se nós conseguirmos entender o amor, a caridade, o bem que fazemos a nós próprios, quando alimentamos, essa esperança, imaginemos então o outro, cada um que está próximo a nós, cada um que faz parte dessa humanidade, encarnada e desencarnada. Porque se nós fazemos o bem, se nós temos a esperança nesse amor divino, nesse reino do Pai, nós vamos alimentando o quê? Essa fé, essa esperança, e isso vai alimentando o quê? Esse fazer o bem. O fazer o bem é a caridade. Então, quando nós ficamos com essa vontade, com esse sentimento, com essa luz forte, fazendo o bem, eu estou o quê? Cumprindo, assim, automaticamente, as leis do Pai, que são as leis do amor, as leis do auxiliar, porque nós fazemos parte, nós somos, cada um de nós, uma luzinha espalhada, aí pelos universos, milhares, centenas de milhares, toda a humanidade. Eu faço bem, eu fico feliz fazendo bem, a minha alegria, a minha felicidade, a minha confiança, ela vai refletir no outro também. E o outro vai para o outro, e assim as luzes vão ficando nessa energia mais serena, mais tranquila. Porque nós temos que ter esperança. Se nós não tivéssemos esperança, nós não estaríamos aqui. A gente estaria revoltado lá em algum canto do plano espiritual ainda, até chegar o momento de não, você tem que reencarnar, você vai com esperança ou sem esperança. Mas a partir do momento que nós estamos lá no plano espiritual, a esperança em ressarcir conosco os erros cometidos, se retratar, se perdoar, isso com relação a nós, que a nossa consciência vai ficando tranquila. E é maravilhoso ter a consciência tranquila, você deitar no seu travesseiro, fazer as reflexões. Fui melhor hoje do que ontem? E amanhã? O que vou fazer para ser melhor? Então isso é esperança. Esse reino do Pai. Eu estava me lembrando, ao ler aqui o tema, tem uma passagem do Evangelho que me chama muita atenção. Todas chamam atenção,
porque Jesus sempre ali com a fé, ele ressaltava essa fé em cada um de nós. Quando Jesus seguia sentido o templo e Judas sempre lá afoito, né, querendo que o mestre se mostrasse, o mestre, o rei poderoso, o soldado poderoso e acabasse com todos os inimigos, né? Então Judas sempre afoito, acelerado, e Jesus ali no passinho dele. E de repente Judas avista uma mulher sofredora. E é lógico, Judas já pensa, ai meu Deus, não dessa forma, né? Mas vamos acelerar o passo. E tentando acelerar Jesus, porque senão as portas se fechariam. E ele queria que Jesus se colocasse, se posicionasse. Só que Jesus não fez isso. Jesus parou e foi até o lugar para socorrer aquela mulher. Era uma mulher leprosa. E Jesus ali curou todas as suas dores. E é claro que não deu tempo de chegar no lugar esperado, que Judas esperava que Jesus chegasse. As portas já estavam fechadas, mas Jesus não se importou. E passaram alguns dias que Jesus foi preso e foi levado, né, lá para a crucificação. Ele ficou ali entre aqueles então considerados na época os ladrões. E um desses que estava ao lado de Jesus, Barrabás, era o filho daquela mulher que ele havia curado. E essa mulher sabia que o filho dela era um ladrão perigoso. E ela gritava o nome de Jesus, mas ela gritava com todo amor. E mesmo assim, Barrabás é que foi liberado e Jesus foi crucificado. Mas olha a fé, a caridade de Jesus. Então, quando a gente ouve as histórias, essas parábolas, aí nós percebemos o que é a fé, a mãe da esperança e da caridade. Como nós estamos? Vamos ler um pouquinho, né? Fé, mãe da esperança e da caridade. José, um espírito protetor, Bordeaux, 1862. A fé, para ser proveitosa, deve ser ativa, não pode adormecer. Mãe de todas as virtudes que conduzem a Deus, deve velar atentamente pelo desenvolvimento das suas próprias filhas. Olha que lindo aqui, né? A esperança e a caridade são a consequência da fé. Essas três virtudes formam uma trindade inseparável. Não é a fé que nos sustenta a esperança de vermos cumpridas as promessas do Senhor, porque se não tivermos fé, que esperaremos? Não é a fé que nos dá o amor? Pois se não tiverdes fé, que reconhecimento tereis e, por conseguinte, que amor? A fé divina inspiração de Deus desperta todos os sentimentos que conduzem um homem ao bem. É a base da regeneração. É, pois, necessário que essa base seja forte e durável, pois se a menor dúvida puder abalá-la, que será do edifício que construíste sobre ela? Nós, né? O que nós estamos construindo? Será que a nossa fé está essa fé? Erguei, portanto, esse edifício sobre alicerces inabaláveis, que a vossa fé seja mais forte que os sofismas e as zombarias dos incrédulos, pois a fé que não desafia o ridículo dos homens não é a verdadeira fé.
A fé sincera é dominadora e contagiosa. Comunica-se aos que não a possuíam e nem mesmo desejariam possuí-la. Encontra palavras persuasivas que penetram na alma, enquanto a fé aparente só tem palavras sonoras, que produzem o frio e a indiferença. Pregai pelo exemplo da vossa fé, para transmiti-la aos homens. Pregai pelo exemplo das vossas obras, para que vejam o mérito da fé. Pregai pela vossa inabalável esperança, para que vejam a confiança que fortifica e estimula a enfrentar todas as vicissitudes da vida. Tende, portanto, a verdadeira fé na plenitude da sua beleza e da sua bondade, na sua pureza e na sua racionalidade. Lembra que já falamos? Não aceiteis a fé sem comprovação, essa filha cega da cegueira. Amai a Deus, mas sabei por que o amais. Crede nas suas promessas, mas sabei por que o fazeis. Segue os nossos conselhos, mas conscientes dos fins que vos propomos e dos meios que vos indicamos para atingi-los. Crede e esperai, sem fraquejar. Os milagres são produzidos pela fé. Lembra lá que Jesus falava, a tua fé te curou, a tua fé te salvou? Aí nós podemos pensar essa fé. Vocês já perceberam que mesmo naqueles dias que nós estamos ali, tristonhos, coração doído, por qualquer que seja o motivo, cada um de nós tem, né? A algum momento, sim, que a dor no coração nos aperta. E aí nós estamos lá, mas o desejo em ficar bem, o desejo em fazer o melhor, levantamos-nos com toda a coragem, vamos às nossas atividades e toda aquela dor vai aliviando. E aí de repente estamos nós fazendo as nossas atividades, realizando as nossas tarefas, auxiliando, olhando as necessidades do outro. E aí a nossa dor, ela é curada. Esse é o milagre. Porque isso é o que? A fé que alimenta em nós essa esperança. E essa esperança impulsiona a essa caridade. Esse é o Evangelho do Cristo, esse é o Evangelho de Jesus. Então hoje eu até separei um textinho para leitura, mas meu coração me direcionou apenas às falas, à leitura do Evangelho e às nossas reflexões. Fé, esperança, caridade. Esse trio é o que nos fortalece cada vez mais, nos impulsiona, nos faz entender e nos retratarmos, ressarcirmos, curarmos. Tenhamos em nós a fé. Essa fé que Jesus exemplificou tão bem e que ao lembrar nós nos sentimos lá, juntinho a Ele. Não esqueçamos, Ele está juntinho a nós. Que Jesus nos abençoe, nos fortaleça no dia a dia, que a nossa fé seja essa fé que transporta montanhas, que seja a nossa fé essa fé que cura, essa fé da vida, essa fé que dá o bom ânimo. Até um próximo momento. Graças a Deus.